Isso aí, pessoal. Esse vídeo a gente quer poder esmiuçar um pouco sobre esse tema Select. O que é o Select? A gente vai falar sobre a cláusula where, sobre a seleção de campos para exibição. A gente vai abordar um pouco sobre os operadores, né, e sobre algumas condições. A gente vai estar fazendo parte a parte, e em outras oportunidades a gente vai estar abordando aí também a subcarry, as declares, né, a declaração de variáveis, enfim. Mas não adianta a gente querer ir para o final sem que antes a gente conheça esse básico. Então, a gente está partindo do princípio que a gente já tem aí o Oracle instalado, né, ou o SQL Express, enfim, são comandos bem similares, tem pouca mudança de um para outro, né, então a gente vai estar utilizando esse mesmo padrão. O que é o Select? O Select ele é o comando que permite a seleção e a manipulação para a visualização das informações armazenadas no banco de dados. Então vamos pensar que nós temos já um banco de dados, ele já está preenchido com as nossas informações e agora eu preciso selecionar, né? E normalmente quando eu preciso selecionar, ele é condicionado a um parâmetro. Então o Select ele me permite a exibir essas informações, né? Desde genéricas, todas as informações generalizadas, ou até fazer uma filtragem para que eu possa alcançar um único registro dentro de todo o universo de registros que eu tenho. Então o Select ele proporciona essa função para a gente, tá? Também, pessoal, entendam bem que estas instruções que nós vamos estar aprendendo, Select, o Insert, o Update, essas instruções são de extrema importância quando a gente estiver fazendo programação. A maior dificuldade que se tem aqui, e que eu percebo que o pessoal enfrenta, é porque alguns já têm conhecimento, por exemplo, de PHP, ou Java, ou alguma outra linguagem de programação, e utilizam esses comandos, né? Mas agora a gente não está programando, a gente está trabalhando somente com o banco de dados. Então por isso que parece um pouco mais complexo, porque a gente não tem os campos para fazer a filtragem, né, buscando a informação de onde elas vêm. A gente precisa estar inserindo essas informações para a gente poder fazer as nossas instruções aqui. Tá? Isso aí creio que vai ficar um pouco mais claro para todos quando a gente começar a entrar em alguma linguagem de programação. Até se você ainda não fez, procure fazer já um curso, né, básico aí, buscando a orientação a objetos, porque vai ser de extrema importância isso daí. Então o Select ele tem essa função, retornar o conjunto de informações, a seleção das informações de uma tabela ou mais tabelas, né, para visualização, no caso do nosso banco de dados, tá certo? Seguindo, nós temos aqui os operadores que são usados com a cláusula where. Antes de mais nada, eu vou estar alternando aqui com o nosso banco de dados. Eu estou usando aqui o Oracle SQL Developer, né? E vou estar conectando ao meu usuário HR, que é o usuário aí que foi recomendado nas aulas, né, aí da Unifran. Então, a instrução é esta, Select. O asterisco, ele simboliza para mim todos os campos. Então eu estou selecionando todos os campos de uma determinada tabela. Qual é o banco de dados que eu tenho no meu usuário HR? Eu tenho aqui esses bancos de dados, ó, Controls, os departamentos, Employers, Job Story, Jobs, Locations e as regiões. Então eu quero selecionar todos os campos da minha tabela Employers, tá? Então vamos lá, selecione todos os campos,
from, ou seja, da minha tabela, e o nome da tabela. Employers. Está aqui. Ponto e vírgula. E eu vou executar esse comando. Deixa eu conectá-lo. Legal. Olha só o que ele retornou aqui embaixo para mim. Ó. Todos os campos. Ó. Eu tenho o campo Employer ID, tenho First Name, Last Name, e-mail, né, o Phone Number, o Hire Date, Job ID, enfim, todas as informações da minha tabela estão aqui. Tá? Esse comando ele retorna tudo. Eu poderia estar limitando os campos que eu quero verificar. Olha só, eu quero selecionar somente o First Name e quero selecionar somente o campo Last Name da minha tabela Employers. Quando eu executar, veja que ele vai retornar para mim somente esses dois campos. Só que tem muitos campos. E agora, como é que eu começo a fazer essa filtragem? Essa filtragem é feita a partir da cláusula where. Vou deixar maiúsculo aqui. Where. A partir daqui, eu estou dizendo, olha, selecione o primeiro nome e o último nome da tabela Employers que contenha. E agora nós vamos começar as nossas condições. Eu vou condicionar a minha seleção, eu vou filtrar a minha seleção a partir daí, certo? E como é que eu filtro? Nós utilizamos dentro do select a cláusula where com alguns operadores, certo? Quais os operadores que nós temos? Nós temos operadores de igualdade, que é o igual, diferente, maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Estes operadores, eles funcionam para mim fazer a filtragem dentro de um campo. Além destes operadores, nós temos alguns outros. Quais são? Os operadores específicos aqui do SQL, né? É o between, nós temos o operador in, nós temos o operador like e nós temos o operador is null, certo? O between ele busca entre dois valores. Deixa eu voltar aqui, isso. Entre dois valores, certo? Nós temos o in, compara uma lista de valores. Nós vamos detalhar cada um destes itens, né? O like, ele compara um parâmetro alfanumérico e o is null, um valor nulo, tá? Vale salientar isso aqui, pessoal, ó. Alfanuméricos e datas na cláusula where, eles devem estar entre aspas simples, porque quando falamos de alfanumérico, compõe texto e número. E mesmo sendo número, certo? No caso de uma data, por exemplo, né, nós não podemos esquecer que ele deve estar entre aspas, porque trata-se de alfanumérico. Então tem lá a barra, por exemplo, o ponto, por exemplo. Então, alfas numéricos, valores alfanuméricos devem estar entre aspas. Tudo bem? Seria a mesma coisa que eu definisse um campo, por exemplo, registro, certo? Do tipo varchar. Eu defini ele como sendo do tipo texto, varchar. Mas eu vou guardar dentro dele números. Esse número, ele na realidade para mim é um texto. Ele está dentro de um valor alfanumérico e não numérico. Tá certo? Então prestem muita atenção nisso, é importantíssimo para que a gente, quando for fazer as nossas comparações, as nossas validações, a gente não cair na falha do tipo do campo ou do tipo da informação aí, tá? Então vamos lá. Os nossos operadores, né? Os operadores são utilizados para aplicação de filtros na seleção de registros. Trabalhando em conjunto com a cláusula where, ele compara uma expressão ou um campo com um valor ou uma expressão regular.
A sintaxe que nós utilizamos é select, uma expressão, ou os campos, da tabela, from table, né? O where e a condição, que é o que nós vamos começar a fazer aqui. Ó. Vamos exemplificar. Olha lá. Ó. Selecione todos da tabela employers, da tabela empregados, funcionários, com salário menor que 10 mil. Certo? Olha, até coloquei aqui um comentário. Ó, não inclui o comparador. Então selecione todos os funcionários com salário menor que 10 mil. Depois nós temos menor ou igual. E aí depois nós temos uma dupla comparação utilizando um operador lógico AND. Certo? Nós vamos fazer esses exemplos aqui para a gente ver como que é o retorno dessa informação. Tá? Então selecione todos os campos da tabela Employers, Where, campo salário, quero comparar o salário maior que 10 mil. Muito bem. Executamos. Notem bem que agora a minha listagem ela já se resumiu ao que? Salários maiores que 10 mil. Certo? Salários maiores que 10 mil. Mas note que eu não tenho o valor de 10 mil aqui, ó, porque eu disse maior que. O sinal é maior que. Não inclui se eu tiver um salário de 10 mil, certo? Mas se eu colocar maior ou igual, nós vamos ver agora a diferença na quantidade de registros retornados. Ó. Executei. Note que agora já tenho muitos mais registros. E agora eu tenho salários igual a 10 mil. Porque eu tenho maior que 10 mil ou igual a 10 mil. Certo? Então a importância do operador, né, é essa daqui. Tá ok? Então maior ou igual a 10 mil. Nós também podemos colocar o quê? Menor que 10 mil. Da mesma maneira, ele retornou agora os salários que são menores que 10 mil, mas não incluem 10 mil. Aí, se eu colocar menor ou igual a 10 mil, ele vai estar trazendo para mim também os salários, né, dos funcionários que ganham 10 mil reais, tá? Ou no caso aqui dólares, né? Tá legal. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Agora nós vamos fazer uma comparação dupla. Qual é essa comparação? Eu quero filtrar, ou seja, eu vou dar um select em todos os campos da tabela Employers, Employees, não tem esse R. Muito bem. Where salário. Eu quero os salários que sejam maior que 10 mil e menor que 10 mil. Aqui existem alguns erros, né? Ou vai acontecer alguns erros. Primeiro erro que vai acontecer, e é muito comum isso acontecer, é porque a gente às vezes está acostumado a escrever do jeito que a gente fala. Eu estou dizendo aqui, selecione, né, todos os campos da tabela Employers com salário maior que 10 mil e menor que 10 mil. É assim que a gente falaria comumente. Mas a instrução, ela precisa que sempre que eu utilize um comparador, eu tenha algo antes do comparador, que é a expressão ou campo, e o valor para comparação. Então note que aqui a expressão está correta. Salário maior que 10 mil. E menor que 10 mil? Não. O que menor que 10 mil? Salário. Eu preciso repetir o campo, salário. Então,
salário maior que 10 mil e salário menor que 10 mil. Tudo bem? Então isso aqui é o primeiro erro que nós encontramos aqui. Segundo erro, eu vou encontrar algum registro que tenha salário maior que 10 mil e ao mesmo tempo menor que 10 mil? Não. Ou ele é maior que 10 mil ou ele é menor que 10 mil. Então o meu operador aqui não pode ser AND, tem que ser OR, ou, certo? Então salário maior que 10 mil ou salários menor que 10 mil. Tudo bem? Vamos lá. Ele vai executar para mim e ele vai trazer salários maiores que 10 mil e salários menores que 10 mil. Qual é a faixa que ficou fora? Teve uma faixa aqui que ficou fora, certo? Dos registros retornados. É exatamente o valor de 10 mil. Se eu procurar aqui no meio dos meus registros, eu não tenho nenhum registro de 10 mil, porque eu disse maior que 10 mil e menor que 10 mil. Agora eu preciso saber, 10 mil ele se encontra dentro dos maiores ou ele se encontra dentro dos menores? Certo? Porque 10 mil é o meu parâmetro. Eu vou colocar ele dentro dos meus menores. Então, maior que 10 mil e menores ou iguais a 10 mil. Então agora ele vai retornar todos os registros, obviamente. Tá ok? Então, mas é uma comparação. Tá? Eu poderia pôr maior que 10 mil e menor ou igual, por exemplo, a 15 mil. Executei. Então ele vai filtrar para mim aqueles que são maiores que 10 mil ou menores que 15 mil. Nesse caso, eu vou usar o operador AND, porque eu quero que ele seja maior que 10 e menor que 15. Ok, Então eu tenho maior que 10 mil e que seja menor que 15 mil. Maior que 10, menor que 15. Tá certo? Então o operador E, ele faz com que ele execute, esteja dentro destas duas informações, dentro dessas duas comparações. Tem que estar entre um e o outro. Tudo bem? O OR é um ou o outro. Tá? Um ou o outro. Tá aí. Tá certo? Um ou o outro. E esse aqui é o AND. Eu quero que seja maior que 10 mil e menor que 15 mil. Então, é importante a gente pensar bem aquilo que nós queremos para a gente utilizar o operador correto. Tá? Nós poderíamos também colocar, por exemplo, aqueles que sejam diferentes ainda, and diferente. Só que, salário, né? Não posso esquecer aqui do operador do campo. Diferente de 11 mil. Eu tenho aqui, 3 registros de 11 mil. Eu quero diferentes de 11 mil. Note que agora o 11 mil sumiu. Veja bem, apesar de 11 mil estar entre 10 e 15, certo? Eu disse que eu quero aqueles que sejam diferentes de 11 mil. E ele está no AND. Tá vendo? Então ele vai pegar, está entre 10 mil e 15 mil e não é 11 mil. Então ele vai fazer todas essas operações para que ele resulte para mim aqui. Pode ver que eu não tenho mais a informação de 11 mil. Se eu tirar esta cláusula, essa comparação, e executar, vai ver que o 11 mil ele retorna um registro, 2 registros, 3 registros. Tá ok? Então, a importância aí dos operadores
aritméticos, né, os lógicos, tá, do AND, o OR, enfim, é isso, é para que a gente possa estar juntando esses operadores e trazendo essas informações para o usuário, né, ou no caso para o administrador também, enfim, conforme a necessidade, tá ok? Então nós vimos aí os operadores. Distinct, o que é isso? O distinct é uma cláusula, né, que a Oracle usa, o SQL usa, enfim, para remover dados duplicados do conjunto de resultados. A cláusula distinct só pode ser usada com instruções select. Não tenho como usar com insert, com update ou delete. Por exemplo, já que ele é para remover duplicatas, então aí eu vou dar um distinct para mim eliminar um registro que está duplicado. Não. É simplesmente para efeito da visualização, do retorno da informação. Tudo bem? Da consulta dessa informação, para que esses dados não venham duplicados. Tá? A sintaxe, né, ela também é bem simples. Ó. Ela se inicia junto com o select. Ó. Selecione aqueles que estiverem distintos, os campos, certo? Que estiverem distintos da tabela. Opa, deixa eu voltar aqui. Da tabela, da minha tabela, com a condição, eu posso estar colocando aí alguma condição, tá? Vamos exemplificar isso aí para ficar mais fácil. Eu coloquei aqui dois exemplos, tá? Para que a gente possa entender bem essa função, porque ela é um pouco confusa, tá certo? Um pouquinho confusa, mas a gente vai tentar explicar bem isso daqui. Então eu coloquei, ó, select distinct first name, last name, ou seja, selecione os campos distinguindo o primeiro nome e o segundo nome, né, o último nome da tabela employers, ordenado por first name, né, em modo ascendente. Vamos tentar executar esse comando aqui para a gente ver o retorno que ele vai nos dar. Eu quero filtrar esse cara aqui, ó, o Alexander. É nele que eu quero focar para que a gente possa estar visualizando essa informação aí, como é que ela retorna, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar esses dados aqui. E vamos lá. Select distinct first name e o last name from employers. Muito bem. Vamos ver aqui o que é que isso aqui nos retorna já. Olha lá. Nós temos aqui essas pessoas, certo? Legal, vamos ver como é que está lá o exemplo. Sim, order by first name, para a gente poder ver em ordem alfabética ascendente, né? Porque eu quero achar o Alexander lá. Então nós vamos achar o Alexander aqui, ó. Order by, né? A gente está vendo que ele está todo fora de ordem e nós vamos pôr em ordem. Eu vou ordenar pelo campo first name. Muito bem. Então simplesmente estou ordenando, ó. Ordenei as minhas informações e agora eu estou vendo, ó, quantos Alexanders aqui? Um somente, né? Está em ordem alfabética. Por quê? Eu mandei ele selecionar distintos, tá? Elementos distintos, tá certo? Mas quantos Alexanders será que eu tenho? Vamos verificar quantos Alexanders eu tenho. Ó, eu vou dar um select simples no first name. E no last name. From employers, da tabela employers.
order by first name. Então note que é o mesmo comando, simplesmente ignorando o distinct, certo? É o mesmo comando. Eu simplesmente ignorei aqui o distinct para a gente ver. Executei. Quantos Alexanders eu tenho? Ó? Eu tenho 2. Tenho 2 Alexanders. São a mesma pessoa? Não. Como eu sei que não? Eu vou inserir aqui também, ó, o Employer ID dele, né, que é o identificador desse cara. Vou executar. Note bem, ó, eu tenho o identificador 103 e tenho o Employer ID 115. Então são 2 funcionários que porventura têm o mesmo nome, tá? Porventura eles têm o mesmo nome, mas são pessoas distintas, tá? São pessoas distintas. É como se eu tivesse 2 João da Silva trabalhando. Só que são 2 pessoas diferentes, tá certo? Só que quando eu trouxer essa informação com o distinct, ele simplesmente ignora um deles. Por quê? Eu tenho 2 informações. Olha lá, ó, sem o distinct, certo? Ó, tenho 2 Alexander. Com o distinct, tenho um Alexander somente. Por quê? E aqui é outra coisa interessante, ó. Porque o primeiro nome e o último nome são iguais. São as 2 colunas. Eu estou dizendo, olha, faça a distinção nessas 2 colunas, certo? First name e last name. Se elas forem iguais, então você ignora um, certo? Você ignora um. É isso que ele vai fazer. Agora, olha só que legal, ó. Eu vou colocar o Employer ID aqui novamente. Lembra que o Employer ID são diferentes? Porque são pessoas diferentes? Então, na verdade, esse registro não está duplicado. Então, quando eu colocar aqui, veja que ele vai aparecer os 2. Por que apareceu os 2? Porque o distinct, ele trabalha em cima destas colunas aqui que eu estou dizendo, ó. Então ele vai procurar mesmo nome, mesmo sobrenome e mesmo ID. Se estas informações estiverem iguais, as 3 informações forem iguais, então ele ignora uma. Se uma das informações forem diferentes, então ele vai exibir os 2. Né? No meu caso aqui, first name é Alexander. Last name é igual lá, é o Co, né? Se é assim que se fala esse nome, esse last name. E o Employer ID são diferentes, ó. Por isso que mesmo utilizando o distinct, ele exibiu. É porque eu estou exibindo uma coluna que diz para mim, mostra para mim que são pessoas diferentes, tá certo? Se eu ocultar essa coluna, ó, ele vai mostrar somente primeiro nome e last name. E estes 2 campos são iguais, ó. Esses 2 campos são iguais. Então ele vai ignorar um desses registros aqui, ó. Executei, já ignorou um deles. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí a questão do distinct. Caso contrário, vocês colocam aí no grupo e a gente vai discutindo um pouco sobre o distinct. Então nós utilizamos aqui, ó, o distinct no first name, last name, certo? Ele ocultou, apareceu um Alexander só, né? Mas quando eu dei o distinct utilizando uma coluna que diferencia os 2 registros, ele mostra os 2, porque ele entende que não são registros distintos. Tudo bem? E aí a gente também já aprendeu um pouquinho, ó, sobre o word by. Né? Eu posso ordenar por um campo na forma ascendente ou descendente. Tá ok? Eu acredito que a gente vai estar fazendo aí alguns exemplos ainda mais sobre isso daí. Vamos lá. A cláusula between. O que é o between?
é uma condição, né, que determina se o valor de uma expressão está entre um intervalo definido por dois valores. Lembra que a gente colocou lá do salário maior que 10 mil e menor que 15 mil? Então, o between ele faz exatamente aquilo, né? O between faz exatamente aquilo. Então, ó, selecione, né, a sintaxe, ó, select os campos da tabela com campo 1 between expressão 1 e expressão 2. Meu Deus, o que é isso? Fica tranquilo que é muito simples, ó. É até mais simples do que eu estar utilizando lá o maior, o menor, maior igual, menor igual. Nós vamos exemplificar assim, ó. Selecione todos os campos da tabela Employers, da minha tabela de funcionários, com a data de admissão. Tá vendo aqui a nossa data de admissão, data do contrato, né? Between. Então eu quero pegar todos os meus funcionários que foram admitidos entre o dia 1/1 de 2006 e o dia 31/12 de 2007. Então quero todos aqueles que foram contratados no ano de 2006 e 2007, tá? Ordenado por hire date, ordenado por, no caso, a data de contrato, tá ok? Vamos lá fazer esse teste aqui para ver como é que ele trabalha. Deixa eu apagar e vamos lá. Select todos from employers, isso, where, com, né, vamos definir o que? O campo hire date. Pessoal, outra coisa que eu vejo muita gente se confundir é porque a gente está trabalhando com uma tabela que não fomos nós que criamos, certo? Então, se não fomos nós que criamos, mas como é que você sabe que é esse campo? Como é que você sabe que é essa coluna? Como é que você sabe que é essa tabela? Olha, você tem que vasculhar, tá, a tabela que você vai trabalhar. Você precisa mexer nela, ó. Então, employers, eu sei aqui os campos que ela tem, ó. E eu sei que tem o campo hire date, tá? Se eu clicar na minha tabela, ó, ela abre aqui para mim essas informações, eu tenho aqui os dados, consigo ver o nome dos campos. Então eu vasculho para mim saber o tipo da informação, qual é o tipo do campo, tá? Por isso que eu gosto bastante aqui do Oracle SQL Developer, porque, por exemplo, até o model dessa tabela ele me dá os relacionamentos. Tá vendo que legal, ó? Até os relacionamentos que eu tenho. Então, as chaves primárias, né, as que são unique key, foreign key, tá vendo? Então eu tenho uma noção geral do meu banco de dados. Mas para mim adquirir esse conhecimento, eu preciso o quê? Mexer nessa tabela, olhar essa tabela, conhecer, tá? Senão eu não vou saber como trabalhar com ela. Como é que eu vou filtrar um campo se eu não sei que campo que existe? Então eu sei que existe esse campo hire date, a data do contrato do meu funcionário, tá? E eu vou dizer o quê? Que hire date eu quero filtrar os funcionários between, ou seja, com a data entre. E aí eu vou pôr, lembra que nós falamos que dados alfanuméricos, inclusive datas, eles devem ficar entre aspas simples. Então eu quero entre o dia 1 do mês 1 do ano de 2006 até end o dia 31 do 12 de 2007. Então o meu patrão ele chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso de um relatório de todos os funcionários que foram contratados entre a data do ano de 2006 e de 2007. Então eu vim aqui, dei esse comando, certo? E executei. Pronto.
retornou para mim aqui, ó, hire date. Olha aqui essa coluna, hire date, ó. Pode ver que todos eles estão entre o ano 2006 e 2007, tá? No meu caso aqui, ele está ordenado pelo Employer ID. E eu não quero isso. Lembra que nós colocamos que eu quero ordenado por ano, né? Vamos obedecer o patrão. O patrão pediu, né, 2006 e 2007. Então, para que eu vou mandar tudo bagunçado para ele, né? Vamos ser proativo aí. Então, order by, ordenado por, hire date, que é o nome do meu campo, certo? Eu quero ele em formato ASCII, ascendente. Executei e olha lá. Agora meus dados já estão todos colocados em ordem também, ó. 2006 foram contratados e o de 2007 que também foram contratados aqui, tá certo? E eu posso estar usando também o descendente, né? A ordem desc, descendente. Executei. Olha lá. Agora a minha informação já veio os anos de 2007 e depois aqueles que foram contratados no ano de 2006. Tá ok? Mas pode acontecer que o meu patrão fale assim, olha, eu quero saber todo mundo que foi contratado. Porque a gente está sofrendo uma fiscalização do Ministério do Trabalho e os únicos funcionários que não deram problema, que o Ministério do Trabalho não acusou, foram os de 2006 e o de 2007. E agora? Então eu sei que esse intervalo ele está fora. Então eu vou dizer assim, ó, not between. Olha uma expressão nova aí, ó. Not between. Então eu estou dizendo aqui, ó, selecione todos os empregados com a data de contrato, né? Data de contrato que esteja fora, certo? Não está entre, está fora, não esteja entre o ano de 2006 e o ano de 2007. Então veja que agora quando eu executar isto, ele vai mostrar uma série de registros menos funcionários contratados em 2006 e 2007. Vamos ver? Opa, relatório de erro desconhecido. Vamos ver a partir da linha 1. Not between. Order by. Vamos tirar esse order by aqui. Ah, tá aqui. Muito bem. Note que ele trouxe para mim, ó, todas os registros, mas entre eles, ó, a gente não tem nenhum funcionário cadastrado, contratado, né, no ano de 2006 ou no ano de 2007. Então, o not between, ele faz o inverso, né? Quando eu coloco somente between, eu digo eu quero que esteja entre. E quando eu digo not between, eu digo não quero que esteja entre isto. Tá certo? Vamos tentar pôr aqui o order by de novo. Order by hire date. Desk. Aí. Tá ok. Já está em ordem descendente agora. Legal. Tá vendo? Então, ele ignorou esta faixa aqui, ó. Ignorou esta faixa aqui das minhas datas de contrato. Tá certo? Então, o between, esse operador, ele trabalha como se eu colocasse, né? Data maior que essa data e menor que essa data. Tá ok? Maravilha, pessoal. Vamos lá, continuando. Nós vimos a cláusula between. A cláusula in. In é uma condição, dizendo dentro, aquilo que esteja dentro da minha lista, ó. Determina se o valor de uma expressão está dentro da lista determinada. Né? A sintaxe, selecione os campos da tabela tal com o campo igual à lista de valores aqui que ele vai comparar.
Tá certo? Vamos fazer aqui um exemplo para ficar mais fácil. Ó, nós vamos lá dar uma olhada na nossa tabela de locations, nossa tabela de locais lá, certo? E dentro da minha tabela de locais eu tenho um campo chamado Control ID, né? E dentro desse meu Control ID eu quero procurar somente os Controls ID, que seja JP, UK e BR. É isso aqui que a gente vai estar executando, tá? Vamos lá. Para a gente entender, ó, eu tenho aqui a minha tabela de locations. Vamos ver aqui o que é que a gente tem dentro dela. Dados. Olha lá, eu tenho aqui, ó, Control ID. Tá vendo? Eu tenho vários IT, que significa Itália, né? Ela está relacionada, ó, à minha tabela de controls. O que é IT? Olha lá, IT é Itália, né? BR, Brasil. AR, Argentina, tá certo? Então, esta tabela de location está relacionada com a minha tabela de controls. Então, nós temos aí esses campos, tá certo? Legal. E eu quero dizer para ele o que? Olha, selecione para mim somente o que estiver com. E aí nós vamos colocar alguns valores na lista. E ele vai buscar somente esses valores, tá? Selecione todos da tabela Employers. Vou apagar isso aqui para aproveitar essa instrução. Que aonde nós tenhamos o Control sim, não é a tabela Employers, né? Tabela Locations. Tabela Locations com Control ID. Então, ó, pesquise para mim todos os registros que tenham o Control ID. Quais Control ID? Lembra que lá ele estava IT, BR, JP. Isso é texto, não é texto? Então, sempre que são caracteres alfanuméricos, texto, eles devem ser colocados entre aspas, simples. Então, ó, procure todos os minhas locations, né, que tenham Control ID JP, ou que tenham Control ID BR, ou que tenham Control ID UK, por exemplo, né? Ponto e vírgula. Executei. Olha só o que ele trouxe para mim, ó. Só trouxe os meus endereços, né? Os meus locais, os meus endereços, ó. E olha aqui o Control ID, ó. BR, JP, JP, UK, tá certo? Então, quando eu tenho algumas informações que eu sei, olha, eu quero estas informações, eu tenho uma lista. Então, eu posso estar filtrando a partir do IN. Ele compara cada registro, ele pesquisa a tabela toda. E cada registro, ele procura o Control ID e vê se ele está dentro da minha lista. Se ele está dentro da lista, ele mostra para mim. Se não está dentro da lista, ele não mostra para mim. Tá certo? Ó, vou trocar o UK por US. Então ele vai buscar todos os registros. E quando ele encontra um Control ID igual ao US, ele mostra para mim. Tá certo? Legal, pessoal? Ó, eu vou tirar essa cláusula where só para vocês verem como é que ele traz essa informação, ó. Traz tudo, tá vendo? Tá legal. Mas aí o meu patrão disse assim, olha, pega para mim todos aqueles que são todos os endereços que nós temos da Argentina. Então, ó, AR, Argentina, né? AR. Pega também todos aqueles que são, sei lá, da Áustria, Austrália. E só. Então, coloquei nos meus campos aqui para ser filtrado na minha lista e vou mandar executar. Ó, da Argentina eu não tenho nenhum endereço, né? Só tem um da Áustria ou Austrália, não sei.
Será que eu realmente não tenho nenhum endereço da Argentina? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, eu vou pôr Ctrl ID, tirar essa informação, vou trazer todos só para a gente verificar. Ó. Vamos verificar essa coluna, ver se tem algum AR aqui. Ó, não tem nenhum AR, então tá certo, ele não encontrou nenhum, tá? Por isso que ele não mostrou. Nós vamos pegar os que são da Itália. IT. Executei. Ó, ele trouxe um da Áustria, Austrália, não sei, e 2 da Itália. Tá ok, pessoal? Então ele vai comparar na lista aqui, tá certo? É isso daí, bem simples, né? Bem simples mesmo. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Só um minutinho. Vamos lá. Vou pegar aqui um outro exemplo. Na minha tabela Employers, ó, eu tenho aqui departamentos. Tá vendo? Tem vários departamentos. Departamento 90, departamento 100, departamento 50, 80, enfim. Então eu quero agora fazer o seguinte, ó, meu patrão disse assim, ó, selecione para mim, select todos os empregados, employers, faltou from, aí, todos os empregados, where Department ID, que sejam. Agora o Departamento ID ele é numérico. Se é número, eu não coloco entre as aspas. Eu quero só aqueles funcionários que são do Departamento 80, são do Departamento 100 e são do Departamento 50. Tá certo? Então, estou selecionando somente esses funcionários. Opa! Invalid operator. Vamos ver. Select from. Ah, sim, int. Não é int. É in. Executei. Vamos lá. Olha aí, ó. Só trouxe os funcionários que estão dentro deste departamento ID aqui selecionado, ó. 80, 100 e 50, ó. Tá ok, ó? 80, 100 e 50. E ainda posso pôr um order by o departamento, né? Ó. Departamento ID. Vamos pôr ASCII, ascendente. Executei, vai ficar melhor aí a nossa visualização. Aí, ó. 50, 80 e 100. Tá certo? Legal, pessoal? Tá aí os nossos departamentos filtrados. Então a cláusula in é um outro filtro que nós colocamos aqui os valores que a gente quer em um determinado campo e ele faz essa filtragem. Também podemos estar utilizando, ó, not in. Creio que vocês já entendem o que significa isso. Estou dizendo exceto aqueles que estiverem na minha lista. Então ele vai pegar estes valores aqui, ó, 80, 100, 50 e vai fazer o que? O inverso. Esses ele vai ignorar e vai mostrar os que não estão na lista. Executei. Opa, relatório de erros. Not in. Ah, tá, é que eu selecionei uma parte para executar. Não posso, né? Então, executar a linha toda. Tá aí. Tá aí, ó. Pode ver que ele pegou o departamento 10, 20, 30, 60. Cadê os 50? Ó, ele pulou. Por quê? Porque o 50 está na minha lista. Certo? Ó, pegou o 70. Cadê o 80? Não pegou o 80, porque o 80 está na minha lista. Pegou o 90 e pegou o 110. Não pegou o 100, porque o 100 está na lista. Tá ok? Isso aí. E além da cláusula in, nós temos a cláusula like. O que é essa cláusula like? Algumas vezes você precisa procurar valores que não conhece exatamente. Né? Tá aqui. Opa! Deixa eu voltar ao anterior. Usando o operador like, que significa como, né? É possível selecionar linhas combinando parâmetros alfanuméricos. Para isso a gente utiliza um caractere coringa, que é o porcento, né? A percentagem. A sintaxe
ela é muito parecida com todas as outras, né? Ao invés do igual, menor, maior, between, a gente vai usar a operação like, operador like, melhor dizendo. Né? Pode ser utilizado, até coloquei um asterisco aqui, ó, né? Pode ser utilizado o modificador not, né? Referenciando selecionar os registros que não contenham, né? Então eu posso colocar lá, por exemplo, olha, selecione todo mundo que não seja, não tenha, não contenha o José da Silva, por exemplo, o sobrenome Silva, ou não contenha uma determinada informação a partir do like. A gente vai fazer alguns testes aqui sobre isso aqui, tá? Então olha só, como funciona essa porcentagem aqui, esse caractere coringa, né? Ele funciona assim, ó. Então, eu estou pesquisando na tabela funcionários, todos aqueles que têm o primeiro nome, like, ou seja, que contenha o início JO, Jo, e o restante pode ser qualquer coisa. Tá? Então, porcentagem significa para mim qualquer coisa. Então, ele vai começar com Jo e vai terminar com qualquer coisa. Tá? Então, pode ser João, Jonathan, Joana, Joanete, Joaninha, tá certo? Então, só inicia com Jo. Depois nós temos aqui, ó, tenha qualquer coisa no começo, mas que termine com Y, tá certo? Termine com Y. E nós temos também a possibilidade de usar o qualquer coisa, né, a porcentagem, tanto no início quanto no fim. Então ele pega, ó, qualquer coisa que tenha no meio o in, tá certo? Tenha no meio o in. Então, vamos fazer aqui esses testes aí para a gente ver o que vai acontecer no retorno dessas informações. Vamos lá. Já estou aqui com esse Select Employers, então eu vou utilizar ele. Where first name, primeiro nome, like, que contenha, como é alfanumérico, texto, números, né? Então a gente vai estar pesquisando dentro de um campo no formato alfanumérico, varchar, então a gente põe entre aspas. E eu vou procurar todos os nomes que comecem com Jo e que terminem com qualquer coisa. Os primeiros nomes, né? Melhor dizendo, ó. Os primeiros nomes que começam com Jo e terminem com qualquer coisa. Executei. Olha lá, ó. Pode ver que os primeiros nomes começam com Jo. E o restante ele ignora e traz todos os registros para mim que contenham qualquer outra coisa iniciados com Jo. Tá certo? Mas agora eu vou filtrar um pouquinho mais, ó. Eu quero somente os que têm um Jo e um H depois. Ele vai filtrar um pouco mais isso daí, ó. Só tenho os Johns, né? Só tenho 3 registros, que são os Johns. Maravilha. Agora nós vamos fazer o seguinte. Agora eu quero pegar tudo que comece com qualquer coisa, mas que termine com Y, que nem está lá no exemplo para a gente ver. Executei. Veja bem, ó. Tudo que está no princípio do nome ele ignora, mas importa para ele que termine com Y, tá certo? Tá aí. Mas eu quero tudo que termine com o E e o Y. Tá aqui. Executei. Olha lá, ó. Tenho a Lindsay, tenho a Britney e tenho a Shelley. Tá ok? Aí, legal. Tá? Isso aqui é muito utilizado quando a gente tem um campo num sistema para pesquisar por nome, por exemplo, né? E o recurso que normalmente se usa é esse aqui, ó, por parte do nome, né? Então eu estou procurando comece com qualquer coisa, que tenha o in no meio e que termine com qualquer coisa, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Executei. Opa, estava selecionado uma parte. Executei. Legal, ó, tem o Kevin. Ah, mas ele pegou que estava no final.
ele pegou o que estava no final? Não. Ele ignorou se não tem alguma coisa no final. Tá certo, é isso aqui mesmo que a gente quer. Ó, Lindsay tem o I e o N aqui. Tá certo? Ele ignorou o L, qualquer coisa, por causa do porcentagem lá. E ignorou o que tem na frente, né? Por conta do porcentagem também. Todos os registros caem neste mesmo quesito, tá ok? Nesse mesmo critério aqui. Tá legal, pessoal? Então esse aqui é o nosso operador like. E como eu disse também, né, a gente pode estar utilizando o not, né? Então se eu colocar aqui, ó, not, por exemplo, not like in, ele vai pegar todos os registros menos o que tem o in no meio, né? Que contém essa palavra. Então, se a gente for procurar aqui, a gente não vai achar nenhum com o in. Tem um, né, o Daniel, mas é o in ao inverso, né? Então ele não faz esse controle, tá? Porque ele entende que é NI e não IN, tá ok? Então aí, nenhum dos nossos registros agora, ó, contém o IN no meio. Tá legal? É isso aí, pessoal. Então esses aí são os operadores. Isso aqui é importantíssimo, porque se nós não entendermos bem, isso daqui, esses selects, quando nós entrarmos nas subcarries, por exemplo, vamos ter uma dificuldade tremenda, tá? Porque não entendemos bem essas informações aqui, tá certo? É isso aí, pessoal. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, né, essa apresentaçãozinha com os exemplos, e aí vocês podem estar seguindo, testando, e qualquer coisa aí a gente vai colocando aí no grupo e vai procurando sanar as dúvidas, né, de todo mundo aí. E para os próximos vídeos a gente vai estar abordando agora subcarry, né, acho que está na unidade 3. Isso aqui foi conteúdo referente à unidade 2 e agora a gente vai abordar aí referente à unidade 3. Beleza, pessoal? Até mais, abraço.